nesse canal presente, mais uma vez, ouvinte. Bom dia. Quero transmitir para ti o início do cristianismo, que época, que ano que foi. Tudo começou pelo homem pagão a vida toda. Ele venerava o sol invicto. Esse homem chama Constantino. É ele que trouxe toda essa adoração ao sol. Está na primeira aliança, ouvinte. Adoração ao sol. O sol invencível, o sol invicto, que eles veneravam ali as entidades grega-romana. Tudo começou ali na primeira aliança. A família sagrada, que é Nimrodes, Samires e Tamas. Tudo começou ali após ao dilúvio, 2 anos, onde começou a edificar ali a torre de Babel, a torre de Babilônia. Tudo começou ali pelo Nimrod, ele, pela sua crença disseminada por sua mãe, concubina. A sua mãe era a própria concubina de Nimrod, Semires, e por seu filho Tamas, Baal, que também trouxe o símbolo da cruz. Ouvi, tudo começou ali por Nimrod, o pano de fundo. Ele começou a adorar o sol. Samires, ela gerou Tamas. Esse Tamas que está na primeira aliança, que está escrito no livro de Ezequiel 8:14. Ele levou a minha entrada do portão da casa do Eterno, que está ao lado do norte. Eis que estavam ali as mulheres sentadas chorando. Por quem? Ouvinte? Por Tamas. E disse-me, vede isto, filho do homem. O Eterno falou com Ezequiel, vê tudo isso, filho do homem. Ainda tornarás ver abominação maior do que estas. E levou-me para o ato interior da casa de Yahweh, e eis que estava à entrada do templo de Yahweh, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens. 25 homens de costas para o templo. 25 homens, ao fim, de costas para o templo de Yahweh, e com o rosto para o oriente. E eles viraram para o oriente e adorava quem, ouvinte? Adorava o sol. É esse sol que Constantino adorava. É esse sol que Constantino estava passando por uma crise, a Roma, por crise espiritual, por crise política, onde os discípulos apóstolos, que narra a Bíblia, João Ferreira Almeida, estavam sendo boas obras, as boas novas e as boas obras, tudo junto. Ali, os adoradores do sol estavam vendo a pregação dos apóstolos. Eles a crédito ouviam e seguiam o nome do Salvador, que havia trazendo Jesus. Jesus é o próprio Tamas, ouvinte. Foi a invenção de Roma que inventou esse nome para o opositor do povo dos hebreus, que o Messias se chama, que eles ocultaram ali no Concílio de Nicéia e a Rússia. Tudo começou ali, a igreja criada por Constantino. Constantino venerava o sol, a divindade pagã. É esse nome que ele implantou na Bíblia, Jesus. Ele convocou um grande concílio, o Concílio de Nicéia, convocou vários bispos, só apareceu 300 ouvintes. Um deles estava ali,
Papa Damaso e o bispo Jerônimo. Ele convocou Papa Damaso para trazer ao nome da divindade, transliterar o nome de Yahusha por Jesus. Quer dizer, para ti ouvinte, Jesus nunca foi hebreus. Yahusha nunca foi romano. Ele é hebreu. A promessa do Eterno que veio trazer para Adão de volta para isso. Ele veio confirmar as promessas de Adão e os seus descendência que creu no nome de Yahusha. Então, ouvinte, Constantino convocou esse grande concílio para ocultar o nome do Eterno Yahusha dentro do povo dos hebreus. Ali no concílio de Nicéia, no ano 325, iniciou o cristianismo, a cristandade. Ali o concílio de Nicéia, depois da morte de Decreciano, onde que eles perseguiam o povo, que ele via a multiplicação dos seus discípulos ao lado dos apóstolos e Yahusha. Então ele perseguia os Yehudi para que aceitassem o paganismo. Mas os missários, os apóstolos, conheciam bem o costume da Roma pagã. A comunidade estava pura no primeiro, segundo e terceiro século. Ela estava isenta do paganismo de Roma. Eles conheciam muito bem os deuses das nações, os deuses grego-romano. É por isso que eles levavam as boas novas, o Eterno era com eles. No concílio de Nicéia, o Constantino, por a morte do pai dele, ele trouxe Jerônimo para fazer uma versão grega romana, a Septuaginta, trazer as Septuagintas criada por ele em latim. Ouvinte, foi criada por Constantino essa Septuaginta, que é a Vulgata, a Bíblia João Ferreira de Almeida. O Salvador e os missários nunca citaram a Septuaginta para o povo dele. Ele veio cumprir as promessas de Adão, a primeira aliança. Ele citou ali, foi a lei, que a lei que ele deu para ele, o estatuto, juízo para o povo hebreus. No livro de Mateus 5,18, ele falou sobre a primeira aliança, as suas promessas, falar pela boca dos profetas, que adivinham o profeta nascido de mulher. Ele seria superior a Moisés, superior aos profetas. Ali, ele veio anunciar a primeira aliança ao descendente de Adão. Ele veio cumprir as promessas de Adão. No ano 325, o Papa Damaso e Constantino Jerônimo criaram essa Bíblia. Forçava aos Yehudi a aceitar. Mas os Yehudi conheciam bem os deuses das nações. E Jesus é o próprio Jesus. Esses dois ídolos, Isus e Jesus,
Então, ouvinte, ali no conselho é que deu toda a origem dessa confusão do Deus pagão, a mitologia. O Cristo nasceu ali, em Concílio de Nicéia. Foi em Concílio de Nicéia, pelo Constantino. Ele é o pontífice, é o pai dessas igrejas. Ele é o reverendo dessa igreja. Constantino, ele insultava os judeus. Chamava eles de seitas. Seita do caminho. Quer dizer, para ti, ouvinte, no primeiro século, segundo século, a igreja, que está na Bíblia de João Ferreira de Almeida, a comunidade estava isenta do paganismo. Era perseguida porque não aceitava os dogmas, os preceitos legalistas de homens. É por isso que os apóstolos eram perseguidos. Pelo Diocleciano, no ano 303 e no ano 313, 10 anos de perseguição. O seu filho Diocleciano, Constantino, ele entrou em cena para amenizar o conflito, onde ele insultava os ali, os Yehudi, os apóstolos, depois da morte do Messias, para aceitar o Deus que servia, o Deus Tamos, e Jesus, que é o próprio Jesus. Então, ouvinte, ali no Concílio de Nicéia, Constantino forçou com muita derrame de sangue, onde os apóstolos iam para a arena, iam para a fogueira, iam para o poste, era executado, era queimado, mas ele não aceitou os deuses romanos, Jesus, e Jesus, que é o próprio Jesus, o Deus das nações. Na Grécia é Jesus. Então, ouvinte, é por isso que eles eram perseguidos ali no terceiro século, no quarto século, acessivelmente até hoje. Os romanos não aceitavam que a salvação venha dos Yehudi, dos hebreus. Eles não aceitavam. Eles perseguiam. Queria a força que eles vinham para o seio de Roma. Mas os apóstolos tinham plena convicção de quem estava falando, que estava com o Messias e a Rússia aqui na terra. O Messias advertiu eles dos dogmas, dos preceitos de religião. Então, ouvinte, ali os missários nunca citaram a Septuaginta. Eles citavam, era o mandamento do Eterno, o amor, a misericórdia. E a Rússia, ressurreto, foi executado ali no madeiro. Foi ali como uma ovelha muda perante os toscadores ali no madeiro. Que há no terceiro dia, a ressurreição dos mortos. Eles não aceitavam essa mensagem. Que estavam com o coração voltado a Roma, voltado aos deuses pagonizados, ali a Roma papal. Essa Roma papal que é a mãe da igreja. É ela que criou toda essa liturgia de adoração. A venerar o sol. Ali ele venerava ali o sol. Ele ali em adoração ao sol invicto, ele estava ali
em toda a veneração, venerando o sol em equilíbrio. Ouvinte. Tamas trouxe a esses nomes transliterado o nome hebraico para dentro dessa Bíblia Vulgata. Ocultaram o nome do Messias e Yahusha, o nome do nosso pai Yahweh, que vem na Bíblia como Deus. Ouvinte, eles fizeram de tudo para impedir o avanço das boas novas, mas foi constrangido. Olha a cilada, a astúcia desse imperador romano, com esses dois homens, Papadamas e Jerônimo. Onde o concílio de Nicéia ali foi início, findou a igreja apartatada, a igreja ligada ao Estado, que é o resultado da apatia, o resultado da apatia, no 3º século e 4º século, onde está enganando o mundo. Ali no 3º e 4º século começou a era cristianismo, fundado por Constantino. Esse pontífice nunca foi cristão. Toda a época da conversa da Inglaterra ele foi pagão. A vida toda. Ele veio fazer aqui a iniciação do secretismo, mitraísmo de Roma, da Grécia, da Babilônia, unindo o cristianismo ao paganismo. Que se dá aqui, ouvinte, a Babilônia, o mistério da Babilônia, que ele fez, uniu o paganismo com a cristandade. Constantino, pagão, não importava com o brilho de fora, mas devido à mistura feita entre o paganismo e o cristianismo, a verdadeira origem babilônia do cristianismo, apartada, se escondeu, passando de ser um mistério a Babilônia grande. Constantino, ele não se importava com o brilho por fora, devido à mistura feita entre os pagãos, entre o paganismo e o cristianismo. O que é o paganismo que ele fez aí, ouvinte? É os nomes da mistura grego-romana, a adoração ao sol. Fazendo isso aí, aqueles que aceitavam achando que está adorando o Criador, está adorando o ídolo demônico da mitologia grego-romana. E Jesus é o próprio Jesus. Jesus é o próprio Jesus. Assim sucessivamente, ouvinte, ele queria ocultar da mente dos apóstolos o nome Yahusha, mas ele não conseguiu. O nome de Jesus é pagão. Os apóstolos ali na arena, eles continuaram ali sucessivamente engrandecendo Yahusha na sua alma. Eles não aceitou a origem da Babilônia, a origem da adoração ao sol, que está aqui no livro de Ezequiel, onde ali estavam as mulheres sentadas, chorando para quem? Tamas. Os 25 homens de costas para o templo, viraram do oriente, o rosto para o oriente, de costas para o templo, adorando o quê? Adorando o sol. O sol invicto, o sol invencível que Constantino adorava. Ele plantou essa Bíblia
Vulgata, ali na mão do povo, onde que deu origem ao cristianismo, incumbido, escondido no paganismo. E passando a ser o mistério da Babilônia Grande. Desde lá, de Nimrod. Onde Nimrod era um homem poderoso, caçador na terra. Ele definiu seu povo nas caças dos animais selvagens. Mas Satanás apareceu pela forma de um homem e disse: quer ser poderoso, Nimrod? Vai em casa sua mãe, tu terá poder. E foi o primeiro bruxo, primeiro bruxo da magia negra, da magia branca. O primeiro botífero ali, Nimrod. No que deu iniciação, o início da Babilônia, se confirmou aqui no Concílio de Nicéia, esta Babilônia. A grande mistério da Babilônia aqui na Terra. O mistério da Babilônia grande aqui na Terra é esse cristianismo que Constantino, ali no Concílio de Nicéia, em 325, ele convocou os bispos, pareciam 300 bispos, e o Papa Adamas estava encarregado com Jerônimo ali trazer os nomes das divindades pagãs dentro dessa Bíblia João Ferreira da Almeida. Estou aqui falando, gente, não é da Bíblia que Eterno deu com Moisés lá no Sinai, não. Estou falando aqui da Bíblia Vulgata. Essa Bíblia que foi implantada, eles transliteraram o nome de Eterno, não transliteraram, fizeram uma transmudação do nome, que não próprio traduz. Eu saio daqui com o nome Freitas para a Argentina, com o meu passaporte é Freitas. Para o país europeu, Freitas. Ele fez a transmudação dos nomes, implantou os nomes das divindades pagãs dentro da Bíblia e entregou na mão do povo. De lá para cá, há uma grande confusão que está sobre a terra. Essa grande confusão que começou lá na primeira aliança com o Nimrod e com sua mãe Samires. A morte vou falar um pouco para você, ouvinte. Quando morreu Nimrod, ele foi ali assassinado, ele com a própria mão, ele foi morto. O livro da Apócrifos fala muito bem disso aí. Ele morreu e Samir disse: Nimrod foi para o sol, agora ele é Deus. Ele veio até mim e injetou a tua semente. Ela tinha mantido deitada com um dos sacerdotes e mentiu para o povo. Há um grande erro, engano, que é o cristianismo, a mentira de Samires. Ela engravidou um sacerdote. Nimrod morreu e foi para o céu. Agora ele é Deus. Eu sou uma deusa, uma rainha. E ela é uma rainha. Ouvinte, ela mentiu para o povo. Ela se deitou com um sacerdote, como as mulheres normais têm uma gestação de 9 meses. Ela teve Tamas. Tamas nasceu ali na terra de Siná, em Calmer, hoje é o Iraque. Ela mentiu dizendo para ele que ele foi para o sol, agora é Deus, eu sou a Deus. Ali a terra gerou aquela criança. Nimrod encarnou em mim, e agora eu gerei essa criança. Esse que nasceu chamou Tamas. Esse Tamas que no Ezequiel 8:14, que o povo adorava ali. O povo estava distanciado do Criador, adorando as divindades pagãs ali no templo. Quando ele até pegou a mão de Ezequiel, levou ele lá e viu que as mulheres chorando para Tamas. O Jesus que o Império Romano implantou nas Escrituras. A Sagrada Família entrou nas Escrituras. É por isso que os romanos gregos perseguiam os judeus que anunciavam as boas novas, que eles não aceitavam as divindades pagãs, eles eram perseguidos, nem ser submisso ao rei.
nem as autoridades do rei eles aceitavam. É por isso que ele era morto, perseguido pelo Império Romano. Essa grande Babilônia que está sobre a terra. Quer dizer assim, ouvinte, nem os judeus se escapou do vinho. A Deus de beber todo o povo da terra, as nações dessa terra, por causa da sua ira, do seu vinho. Ela perseguiu e fez, muitos não aguentou a perseguição, aceitou a adoração à divindade. Quer dizer, para ti ouvinte, os apóstolos perseverou até a morte. Eles não aceitou a divindade pagã. Eles não aceitou a adoração ao sol. Constantino, ouvinte, ele foi insistente. Permissão do Eterno, que a Bíblia fala que Deus está ouvinte. Não. Esses nomes, tá, todos sabiam, são Vulgata, a Vulgata são Feiramente, está todos os nomes corrompidos com os nomes de divindade pagãs. O Iar permitiu sim, por causa do escurecer os corações do teu povo. As profecias cumpriram, no Concílio de Nicéia, cumpriu sim a transmutação dos nomes, que não os podem traduzir, transliteram os nomes com o mesmo som das consoantes dos nomes, de mesmas vogais dos nomes, de mesmas consoantes hebraicas. Na hebraica não tem vogais, é consoante. É estocadinha que eles tocaram, tiraram uma letra do Eterno, que os gregos não falavam a letra Shin. E o Yud que eles tiraram da Bíblia original, tá ouvindo? Falando da Bíblia original, falando do hebraico original. É estocadinho que fizeram no Concílio de Nicéia, o Papa Damos, o Jerônimo, já conseguiu o hebraico, mas ele, pela sua astúcia, ele fermentou esse nome paganizado na Bíblia, na Septuaginta, onde que implantou essa Vulgata na mão do povo. Que até hoje, os nomes das divindades pagãs. Quer dizer, para ti, eu venho a consoante hebraica, não tem a letra J. Essas letras nós vêm dos nomes de divindades pagãs. Jesus, Jeová, Jafé, são nomes de divindade pagã. El, os nomes de divindade pagãs. Ali, entrou nessa Bíblia, João Ferreira Almeida, essa Vulgata que está no mundo do povo. A perseguição, sim. O Eterno permite, sim, mas estar com a fé viva no nome de Yahushua. E anunciava ali as boas novas perante os reis Yahudi, aquele estava distanciado do Eterno. O Eterno nunca, Yahushua e os apóstolos, citou a Septuaginta, citou a lei, a bondade, a misericórdia, a compaixão, o juízo, que citou para o povo ali, os preceitos e juízos do Eterno. Ele citou ali no seu ministério 5 e 18 de Mateus Tiarro, a lei, o amor, a misericórdia, a compaixão. Ele veio trazer de volta o Adão caído ao paraíso. Ele veio confirmar as promessas de Adão. E confirmou. Deu um banho de misericórdia, o Adão ali, no bradado do Calvário, ouvinte. Ali que foi no Calvário, no centro da terra, onde foi ali uma madeira ali, onde saiu o sangue do seu corpo, e estava ensanguentado, caiu bem na cabeça de Adão, a terra purificou ele com o seu sangue, e a sua água que saiu do corpo dele, ele foi batizado ali na madeira, não cruz, tá ouvindo? Não cruz, madeira. Foi batizado o Adão, trouxe de volta o paraíso, a terra prometida. Ali cumpriu as promessas com Adão e seus descendentes e seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Ele veio descendente de Abraão, Isaac e Jacó, descendente de Adão, e José, e Miriam, que a Bíblia fala Maria.
a maia dos deuses pagãos que se implantaram na Bíblia. Ele foi batizado ali, todos aqueles ali foi batizado na morte do Mashiach. E ao terceiro dia, o nosso pai, Yahweh, que a Bíblia vem trazendo, Deus, vou falar Deus para você estar vendo, Deus, para você entender a mensagem, ali ele foi batizado no madeiro, trazendo de volta o paraíso. E cumpriu as promessas que o pai fez com ele lá no Éden, o Adão. Tirou o céu da terra e trouxe de volta ao paraíso. Então, ouvinte, o Yahusha não veio trazer nenhuma religião. Ele veio trazer o homem de volta ao paraíso, de volta à terra prometida. Ali, na época do Concílio de Nicéia, tinha vários deuses. Na época do Messias tinha vários deuses. É onde que ele citou ali no Evangelho de Ronan, na Boas Novas de Ronan, ele disse ali: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por mim. 14:6. Ele trouxe a mensagem ali para os povo que estava sentado em trevas. Que é as trevas, gente? As trevas da ignorância, do pecado, da adoração aos Deus Sol. E a luz raiou nas trevas. A luz brilhou. A luz é o próprio Messias, Yahusha. Ele disse: é chegado o reino dos céus. O reino estava ali, Yahusha, para o povo, trazendo o perdão das transgressões da Torá, que os Deus chama Torá, mas a lei, o amor, a misericórdia, a compaixão, o juízo, os preceitos do Eterno. Ouvinte, assim seja que o Espírito da profecia vem falando no seu coração. Iniciou assim essa igreja, cristianismo, ali no Concílio de Nicéia, pelo Constantino e seu Papa Damos e o Bispo Jerônimo, onde se fez a transliteração do nome, a transmutação da Vulgata ao latim, introduzir todos esses rituais pagãos dentro da Escritura, entregou na mão do povo, entregou esse veneno, entregou para o povo essa Babilônia, o mistério babilônico, ganhando o mundo com suas mentiras, com seus dogmas, com suas adorações ao Deus egípcio, ao Deus da Grécia. Tá, ouvinte? Eles veio, implantou esse nome na Bíblia, enganando o mundo todo com essa mentira. No Concílio de Nicéia, no ano 325, cumpriu suas profecias. Os apóstolos perseveraram, que eles conheciam muito bem os deuses pagonizados, o Deus de Roma. Ali eles não aceitavam os dogmas de homem. Ali os apóstolos emissários, na Síria, conheciam os deuses solares. E Jesus, que eu vim falar para vocês no começo da mensagem, Jesus, naqueles dias dos mistérios, os apóstolos, eles falavam ali que Jesus é a reencarnação de Júpiter e Mercúrio. Eles falaram que é reencarnação. E Jesus, sim, o nosso Deus celta. Os discípulos conheciam esses dogmas de homem, a adoração ao sol. É por isso que ele era perseguido, tá, ouvinte? Foi morto, que eles não aceitavam esses nomes aqui. Cumpriu suas profecias. No seio da morte, ele estava exaltando o nome do Eterno, falando: Yahusha é o Salvador do povo hebreu, do povo Yahuru, que vem nessa Bíblia, João primeiro falando em Israel. Quer dizer, batia ouvinte e Yahuru. Ele fala ali a salvação para ele, entre a vida e a morte, nos falando as boas novas do Pai. Que a Bíblia fala: Deus é o próprio Yahweh, quis ocultar ali, é tanta essa perseguição, que ocultar da mente do povo ali, dos hebreus, o nome Yahweh, ele não conseguiu. A astúcia da serpente na mente do Constantino, do Papa Damos e Jerônimo, não conseguiu tirar da mente, da alma dos apóstolos Yahusha, as boas novas. Assim seja.